Sejam todos muito bem-vindos. Você está aqui no Rede Baixada de Notícias, no seu programa Papo Reto. Se você ainda não curtiu as nossas mídias sociais, aproveita, né? No Instagram a gente está @Rede Baixada de Notícias, no Facebook também, e aqui no nosso YouTube você pode se inscrever se não for inscrito e, se gostar, dá um like pra gente, e se quiser continuar assistindo outras vezes, ative o sininho que vai estar sempre sendo avisado quando entrarmos no ar. É isso aí, hoje nós trouxemos para a entrevista alguém que já até conversou com a gente, tivemos alguns probleminhas técnicos, o nosso querido secretário de Segurança e Defesa de Nova Iguaçu, Igor Porto. Igor, seja muito bem-vindo aqui, mas antes de mais nada, queremos até nos desculpar, porque da última vez a gente tivemos uns probleminhas e acabamos não conseguindo colocar a sua entrevista no ar. Seja bem-vindo, meu companheiro. Programa ao vivo é assim, né? Acontece os probleminhas técnicos, mas não tem que se desculpar. Como eu falei, é uma honra estar fazendo parte desse bate-papo. A primeira pergunta, diante de uma situação como essa, típica, como que fica o concurso da Guarda Municipal? Então, na realidade, o concurso da Guarda Municipal sempre foi uma das prioridades da nossa gestão, que a gente recebeu, né, como um input ali do prefeito Rogério Lisboa. A gente tratou com muito carinho, inclusive a primeira fase, a primeira prova do concurso, né? Que o concurso da Guarda ele é estabelecido por 3 fases de provas: prova prática, prova física, prova, enfim. Seria no dia 22 de março, exatamente no dia que foi feito aí o nosso primeiro decreto municipal de enfrentamento à pandemia. Então, o concurso da Guarda ele está suspenso. Nós decretamos a suspensão do concurso da Guarda, até por respeitar os protocolos da OMS, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado e da nossa Secretaria Municipal de Saúde. E, obviamente, nós estamos preparando um novo calendário para que, assim que nós tivermos a permissão de poder funcionar tanto as escolas quanto... Não tem como, porque o concurso, Cristiano, foram 33 mil pessoas inscritas, então você tem que ter uma logística muito grande, é impossível você não criar, se você não consegue evitar ali uma aglomeração. Então a gente tem que ter realmente ali todas as liberações dos órgãos competentes, os órgãos sanitários de saúde, para que a gente possa cumprir, tá? E, enfim, tem muitas pessoas, acredito, também perguntando, questionando sobre o PLP 39 desse ano, que foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado e está aí aguardando a sanção do presidente, que é ajuda aos estados e municípios como se fosse uma compensação de receitas, né, pela queda de receita devido à pandemia. E essa ajuda, existe alguns critérios para o governo federal cumprir com essa ajuda. E um dos critérios é você não gerar novos custos ao erário do Estado, do município, é você não criar novas vagas, é você não criar novos concursos, mas isso ainda não está sancionado. Tá? Então, a princípio, a gente está trabalhando, sim, com a expectativa de gerar um novo calendário para que, assim que terminar a pandemia, assim que todo o mundo, inclusive aqui o nosso país, o nosso estado, o nosso município, ter ali a possibilidade de realizar, a gente vai externar esse calendário para a realização do nosso concurso. Secretário, também tem o programa, né, Iguaçu Mais Seguro, né, foi tão falado sobre ele, e é lógico que até já foi inaugurado, mas em que pé? Como está funcionando o programa? Então, o Iguaçu Mais Seguro também, né? Quando a gente assumiu a Secretaria de Segurança, a gente fez um planejamento estratégico de todos os programas que a gente iria lançar, entregar, efetivar para a sociedade. Tá? E a gente fez isso dentro de uma série de demandas, digamos, reprimidas pela sociedade. Tivemos uma autonomia do prefeito para executar aquilo que era possível. Então, toda a equipe aqui debruçou em fazer o melhor independente das condições. Então, o Iguaçu Mais Seguro é um programa também de extrema relevância. O Iguaçu Mais Seguro ele é dividido em 3 fases, tá?
e a primeira fase nós conseguimos entregar agora no dia, nessa semana, se não me engano, foi terça ou quarta-feira, nós entregamos, que contempla um serviço de monitoramento móvel, tá? Então é um ônibus que totalmente equipado, ele tem 7 câmeras no ônibus e consegue, a gente importou para o ônibus, para essa central de monitoramento móvel, todas as câmeras públicas que até então estava sendo trabalhado com o viés da mobilidade urbana, que é o nosso CONIG, é o Centro de Operações de Nova Iguaçu. O CONIG, ele faz parte da estrutura da Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. O que nós fizemos? Nós começamos agora a trabalhar essas câmeras, as imagens, sobre a ótica da segurança pública. E isso se faz de forma integrada. O que é integrada? A gente trabalha com a nossa Secretaria Municipal de Segurança, com as demais forças de segurança do Estado, como Polícia Militar, que aqui nós temos o 20º Batalhão, nós temos também a Segurança Presente, que é composta por policiais militares e pelos egressos das Forças Armadas, fazendo com isso um cinturão de monitoramento que facilita a gente trabalhar na ocorrência de um crime, de um delito, tá? E também evitar, obviamente, que o nosso principal objetivo do Programa de Segurança Municipal, aqui seja ele qual for, Iguaçu também vai nesse viés, é você evitar o crime, tá? Evitar o delito. E quando você consegue ampliar o monitoramento com essa visão, obviamente o criminoso ali ele vai evitar, enfim, ele vai evitar cometer o crime na região que está sendo monitorado. E claro, a ideia não é você transferir um crime de lugar para o outro, é você se fazer ali a presença da força policial do município, da força policial do estado, para que eles possam de fato não incorrer nesses crimes ali e também com esse cinturão a gente conseguir ter o maior número de apreensões, o maior número de detenções possíveis em relação a isso. Bom, a primeira fase do Iguaçu Mais Seguro, como eu já expliquei, o que contempla ela está trabalhando atualmente com as 7 câmeras do ônibus, que pode ser, como é móvel, pode ter em vários eventos. Hoje está estabelecida na Praça Rui Barbosa, aqui no centro de Nova Iguaçu. Está trabalhando com as câmeras ativas do CONIG, tá? Hoje são 52 câmeras, podendo chegar a 74 câmeras, tá? E essas câmeras estão trabalhando num raio de todo o centro de Nova Iguaçu, bairro da Posse também, o bairro do Marco 2, e a ideia nossa é, óbvio, aumentar ali a área de cobertura dessas câmeras, para a gente conseguir ter o acesso ao interior do município, aos outros bairros do município. E isso vai se encaixar na terceira fase. Mas antes de chegar na terceira fase, eu vou explicar a segunda fase do Iguaçu Mais Seguro, que a gente já vai lançar até o dia 1º de junho, na segunda-feira. Basicamente será lançada no dia 1º de junho, que é o sistema de digitalização de todos os serviços prestados pela Secretaria de Segurança Pública do município, tá? Então, todos os tipos de denúncias. A gente está vivenciando hoje um nível de denúncia devido ao enfrentamento ao Covid-19, mas tem diversos outros tipos de denúncia que a Secretaria Municipal de Segurança sempre recebeu, como perturbação do silêncio, como carcaças de carros abandonados, a gente vai trabalhar isso no futuro também, como qualquer problema que atinge a sociedade, que atinge o espaço público, que atinge, inclusive o Balada Legal, que é um programa que nós lançamos, o primeiro programa que nós lançamos aqui, que não é uma repreensão, mas é uma forma de orientar, conscientizar o uso devido dos bares, dos restaurantes, porque aqui nós temos alguns polos, digamos, polos gastronômicos, foi legitimado pela Câmara, mas são polos que se encontram muito em área residencial. Então, isso gerou um número de denúncias muito grande, porque tinha ali uma sonoridade, digamos, exacerbada, e a gente teve que atuar. Então, essas denúncias, todas estão sendo agora digitalizadas, já são, né, e a gente vai lançar um aplicativo da SENSEG, que é a Secretaria Municipal de Segurança, e vai compilar ali todos os serviços. Então, a desburocratização da Secretaria vai ser a segunda fase do Iguaçu Mais Seguro. Inclusive, vamos dispor de um painel de
de denúncias, onde a sociedade vai conseguir contar ali como é que está a incidência das denúncias, que tipo de denúncia, que isso é uma forma de levar maior transparência para a sociedade e também de conscientizar, porque ali vai estar regionalizado, vai estar por bairros, qual tipo de incidência de denúncias que cada bairro está demandando a secretaria, e essa organização, essa transparência auxilia na nossa organização, no nosso preparo, nosso planejamento de atuação, e também a gente conta com a sociedade para nos ajudar a fiscalizar. É um trabalho concomitante. E voltando agora para encerrar a terceira fase do Iguaçu Mais Seguro, que eu acho que é uma fase extraordinária, que é quando você junta todos os atores da sociedade. Então, setor público, com a nossa secretaria, com a prefeitura. Nós já temos aqui a quantidade de câmeras que eu falei, que já estão sendo trabalhados na primeira fase do Iguaçu Mais Seguro. E agora com a terceira, que a gente tem a expectativa de dar início no final do trimestre desse ano e aumentando a consistência até o primeiro semestre do ano que vem. Tá? Lembrando que isso aqui é um projeto que eu acredito muito que seja um programa de Estado e não de governo. Então, independente da questão eleitoral, é um programa que tem que ficar como legado. Eu acho que as pessoas merecem ter um pouco mais de segurança. Bom, voltando, terceira fase do Iguaçu Mais Seguro é compilar, é convidar a sociedade, tá, a participar, a ser colaboradora do nosso projeto. O que é isso? Todas as câmeras da iniciativa privada, seja comércio, seja empresa, seja indústria, seja condomínios, casas que detêm as suas câmeras, que estão voltadas para o logradouro, claro, nunca para dentro dos estabelecimentos, seja comerciais ou privados, porque isso você vai invadir ali a privacidade. Então, tudo que está voltado para os logradouros, a gente vai convidar, vai ter uma plataforma para ser informativa, para explicar que tem que seguir, e a gente vai conectar todas essas câmeras numa plataforma onde vai ser gerenciado pela Secretaria Municipal de Segurança. O que vai ser gerenciado? Ou melhor, o que esse gerenciamento vai levar? Uma otimização de todo o processo investigativo que é feito pela Polícia Civil. Então, as nossas titularidades da região de Nova Iguaçu, que são 3, 52, 56, 58, para você ter uma ideia, Cristiano, quando tem algum tipo de delito, né? Vamos falar um assalto, um roubo de carro, tem as imagens na rua, tá? Para o inspetor dar prosseguimento na investigação, ele tem que chegar, solicitar ali ao comerciante que tem ali a câmera ou o condomínio, de repente tem que até que judicializar para poder conseguir, porque é um processo que incorre sobre isso, com a parceria, com a anuência dos comerciantes, enfim, como eu expliquei, já tendo essa disponibilidade dada pelo gerenciamento da Secretaria de Segurança, os titulares terão acesso, os delegados terão acesso direto através do seu telefone e consegue otimizar tempo da investigação, consegue racionalizar a mão de obra. Então, tudo isso facilita o processo de investigação e, obviamente, inibe também, porque o criminoso, como eu falei antes, vai saber que tem ali um processo de monitoramento com esse viés, tá? O viés da segurança, ele vai evitar cometer qualquer tipo de crime. Então, a ideia nossa é essa, é cada vez mais inibir prática de crime para que a gente possa levar ali a tão sonhada sensação de segurança dos nossos munícipes aqui. Então, resumindo, 3 fases do Iguaçu Mais Seguro. A primeira já lançamos, que a gente está monitorando a cidade com as câmeras ainda nesse primeiro momento no centro, Posse, Marco 2, auxiliando também ali na questão do monitoramento de aglomerações das áreas principais, do epicentro, digamos assim, de aglomeração, que é o nosso calçadão, ajuda muito no combate, no enfrentamento ao coronavírus. A segunda fase, que é a digitalização, a desburocratização da Secretaria de Segurança. O cara vai entrar com o nadopor de um evento, todo o processo burocrático de papel vai estar informatizado, então isso vai criar um dinamismo absurdo para o cidadão e para a secretaria. E a terceira fase é convidar, é ser parceiro da sociedade que possa aumentar, assim, substancialmente a quantidade de câmeras sem ter custo ao erário.
Então, se o município tivesse que comprar câmeras para espalhar pelo município inteiro, são mais de 500 quilômetros quadrados, imagine a fortuna que seria isso. Então, eu não tenho, ou melhor, eu tenho convicção que a gente vai conseguir ter uma adesão extraordinária da iniciativa privada para aumentar, e a expectativa é que a gente tenhamos até a primeira etapa da terceira fase, mais de 500 câmeras cadastradas prestando esse serviço conosco e, obviamente, conseguir aumentar aí a sensação de segurança. Entendi. Secretário, a Prefeitura criou um canal de comunicação com o povo para que fossem denunciado todo tipo de aglomeração. Minha pergunta é, quantas denúncias foram feitas e que tipo de denúncias eram essas? Sim, na realidade, no segundo dia, após o primeiro decreto do enfrentamento aqui na cidade, enfrentamento da pandemia, a Secretaria lançou um canal, na realidade 5 canais de denúncias, né? O telefone da Secretaria, o WhatsApp, que facilita muito, gera um dinamismo muito maior, tá? Que mandam mensagens, mandam imagens, tá? Temos um canal do e-mail também e das nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Só que as denúncias, de certa forma, concentraram no WhatsApp, que é a via de maior facilidade, enfim. E até hoje, para ter uma ideia, foram mais de 4.500 denúncias que nós recebemos. Dessas 4.500 denúncias, Cristiano, 70% relacionados a aglomerações. E desses 70% de aglomerações, 35% foram concentrados no centro da cidade de Nova Iguaçu. Tá? Então, a gente fez um estudo, tudo é muito bem planejado, a gente não atua sem ter um planejamento prévio, um estudo de situação, para que isso possa ser mais efetivo na ponta, porque senão você faz uma ação sem eficiência, sem eficácia. Então, a gente tem esse cuidado todo, tem uma equipe que só controla das denúncias. Infelizmente, a gente não tem braços para atender toda a cidade na mesma velocidade que as denúncias chegam. Tá? Mas a gente informatizou, inclusive, o recebimento do WhatsApp. As pessoas, quando encaminham as suas denúncias, a gente consegue, de forma automática, ali, né, uma automação, já prestar logo o primeiro atendimento. E a gente, com as equipes, quando as denúncias são cumpridas pelos expedientes da manhã e vespertino, a gente tem uma hora efetiva, obviamente, e no expediente noturno a gente tem 2 equipes descentralizadas, obviamente, atendendo ali as denúncias, para poder dar o melhor resultado possível, tá? Então são muitas denúncias que chegaram, mas a gente está, graças a Deus, conseguindo cumprir ali e dar o nosso recado de prevenção, de conscientização, e também dentro da necessidade de ter que embargar comércios, ter que multar pela rescindência ou por não quererem cumprir ali o decreto do município, do estado, da União. Secretário, com relação ao lockdown, a gente sabe que a Fundação Oswaldo Cruz defende o lockdown, e aí a gente sabe que isso também, de alguma forma, acaba entrando na área de desemprego, na área da economia, enfim. A minha pergunta é, o que o senhor pensa com relação a esse posicionamento, né, de lockdown? Como é que faz? Isolamento total, parcial ou libera? Qual é o seu posicionamento? O que o senhor pensa a respeito disso? Existe na Prefeitura um gabinete de crise que faz a gestão das informações alimentadas pela Secretaria de Segurança, pela Secretaria de Saúde, e eles avaliam as semanas epidemiológicas, tá, com os resultados, com as notificações, com a curva, sobe, a curva desce do contágio. Então, tudo isso é feito um estudo, tá? E que é assessorado ao prefeito para que possa tomar as suas decisões. Nova Iguaçu vem seguindo um torque muito positivo nesse enfrentamento, tá? Inclusive, o próprio prefeito já se pronunciou em suas redes sociais sobre um nível de demanda reduzida em relação aos leitos, em relação ao próprio SAMU, em relação às enfermarias. Então isso é um sinal positivo, é um sinal que demonstra a eficiência das nossas ações. Claro que tudo é possível, né? Espero Deus que não,
mas tudo é possível de repente, uma retomada ali de um novo surto, vamos dizer. Eu sou extremamente otimista, eu acho que não vai acontecer, mas a gente tem que se preparar também para isso, tá? E hoje, Cristiano, existe sim um planejamento de flexibilização, de reabertura dos comércios, tá? E esse planejamento de flexibilização, ele é muito bem enquadrado com tudo que reza a OMS, com tudo que reza o Ministério da Saúde, tá? Claro que cada local tem as suas especificidades. E aqui em Nova Iguaçu a gente está tomando muito cuidado com isso, a gente entende, a gente está sensível à questão dos comerciantes, à questão daqueles que dependem do comércio, mas a gente tem que fazer um alinhamento, principalmente com a realidade dos fatos, seguindo 3 critérios principais, que é a disponibilidade de leitos, tá? O percentual de disponibilidade de leitos, que são por faixas, tá? A gente tem que se preocupar também com a questão do nível de contágio, principalmente, tá? E as enfermarias como um todo, que às vezes as pessoas... O atendimento da saúde, né? Então, tudo isso são fatores determinantes para que a gente possa pensar cada vez mais em avançar no setor, na flexibilização. Quanto maior for o declínio da curva, quanto maior for o percentual de disponibilidade de leite, mais flexibilidade, mais rápido a gente vai conseguir ter uma reabertura do comércio. Então, o lockdown nunca foi pensado. A princípio, eu nunca pensei, chegou até mim um estudo de lockdown. O que nós nos preocupamos e efetivamos, foi barreiras sanitárias, bloqueios parciais, tá? Principalmente no nosso calçadão, que é o 3º maior centro comercial do estado do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, a média diária chegou em torno de 180 mil, tá? E obviamente caiu muito, e a nossa barreira sanitária também favoreceu que evitasse ali a aglomeração, tá? Já estamos no 3º decreto de prorrogação dessa barreira sanitária, e a ideia é que mesmo com alguma possível flexibilidade daqui para frente, a gente vai manter ainda até a gente conseguir migrar para uma instância de segurança sanitária para poder proporcionar ali e evitar, obviamente, que tenha um retrocesso, tá? E todo esse planejamento está sendo voltado também ali com alinhamento com o judiciário, para que não aconteça o que aconteceu com o município de Caxias, com o município de Barra Mansa, que não é você reabrir. Você, às vezes, acaba, não estou dizendo que foi o caso de Caxias ou que foi o caso de Barra Mansa, mas, às vezes, acaba tendo uma politização errada do processo, que você reabre, legal, mas aí vem o judiciário, começa a conflitar e você fica naquela guerra e isso é nocivo para todo mundo. Então, acho que a reabertura tem que ser gradativa, de acordo com as avaliações epidemiológicas que as secretarias, as respectivas secretarias municipais devem exercer essa avaliação, tá? E, obviamente, ali dentro desses critérios que eu falei, disponibilidade de leitos, o atendimento de saúde, a queda do número de contágios. Então, tudo isso é importante apresentar ao judiciário, ter esse entendimento, conversar, ser transparente com os setores comerciais, com as entidades que representam os setores comerciais, tá? Que eu acho que é um problema, não é isolado, é um problema coletivo, né? A gente tem que ser solidários e tem que ser, nesse ponto, unânimes no entendimento para que as coisas possam fluir, tá? A gente entende que esse momento é um momento de transição. O foco nosso agora, o foco do prefeito, é realmente estudar e apresentar esse melhor planejamento para que a gente possa seguir sem retroagir, tá? Seguir até ter a reabertura total e a gente voltar a ter aí a nossa prosperidade do dia a dia. Então, secretário, quantos pontos de isolamento nós temos hoje? Quem é que pode abrir as portas, secretário? Em relação ao calçadão, ao centro, nós fizemos de forma estratégica pontos de bloqueios, tá? São 13 pontos de bloqueios, sendo que desses 13 pontos de bloqueios, o acesso ao calçadão são apenas 4 pontos, tá? Então, o P1, o ponto 1, é na Barro Júnior com Amaral Peixoto,
tá? Então, ali as pessoas que vão acessar para ir nos bancos da Otávio Tarquino, nos Correios, entram pela Barro Júnior. O segundo ponto, P2, fica na Nilo Peçanha com a Marechal Floriano. Ali as pessoas que saem da estação podem acessar, porque tem uma característica crucial aqui no calçadão, que as pessoas que desembarcam ali na estação, elas atravessam para a Via Láctea utilizando ali o calçadão. Então nós concentramos essa travessia Nilo Peçanha, tanto da estação para a Via Láctea, assim como da Via Láctea para a estação. Então essas pessoas continuaram com o trânsito livre, tá? Só que elas não têm acesso a Amaral Peixoto, tá? Então a gente fez esse bloqueio de fato para que se evite aglomerações ou mesmo a utilização de comércios não essenciais, porque no calçadão hoje só é permitido o funcionamento de comércios essenciais, como drogarias, como consultórios médicos, laboratórios, clínicas veterinárias, e todos os excepcionalizados que foram decretados, como aviamentos e tecidos, padarias, lanchonetes, eles estão funcionando ou por retira ou por delivery, tá? Majoritariamente por delivery. Óticas por delivery. Então, assim, restringimos, aumentamos a restrição, uma restrição mais austérica, mas está dando resultado no viés epidemiológico. Então, segundo ponto, Nilo Peçanha com Marechal Floriano. Segundo ponto, Nilo Peçanha com Via Láctea. E o quarto ponto, na Coronel Francisco Soares, ali no acesso ali da Praça Rui Barbosa. Esses 4 pontos que eu falei são pontos de acesso ao calçadão para consumo de comércios essenciais ou banco, enfim, loterias que ali funcionam, tá? Então, esse estudo, essa efetividade do nosso bloqueio parcial ali no nosso calçadão. De acordo com o boletim, de toda a análise que vocês têm feito, né, já temos uma resposta com relação ao fechamento do centro? Cristiano, deixa eu te falar uma coisa. É difícil a gente pontuar qual foi a medida mais assertiva para que desse o resultado dessa desaceleração do contágio, né? Eu acho que é uma conjuntura. A conscientização da população, tá? A Secretaria de Segurança fez campanhas de conscientização, colocamos outdoor, enfim, a ponta, os nossos agentes trabalhando na ponta, graças a Deus, desses 3 meses de enfrentamento, não tivemos uma denúncia de uma abordagem mal feita, pelo contrário. Então a gente tem uma equipe aqui que instrui, a gente faz as nossas reuniões matinais para clarear um pouco mais a mente, porque é uma tensão muito grande que os agentes enfrentam na ponta também, porque fica entre a cruz e a espada, é muito complicado, mas a gente está conseguindo dar conta dessa parte psicológica também dos nossos agentes. A gente teve como eu falei, essa conscientização, as pessoas usando máscara, nosso decreto aqui que recomenda a utilização de máscara, você vê hoje majoritariamente as pessoas utilizando as máscaras, o álcool em gel, o álcool 70, então tudo isso foi feito tem uma parcela significante para essa redução, tá? E as barreiras sim, porque você tem hoje, como eu falei, né, o centro da cidade, por ter uma densidade demográfica maior, também corresponde ao maior número de contágios, tá? Aqui no município. Então isso foi estratégico, isso foi planejado mediante as informações que recebemos da saúde, que o Estado também dispõe, enfim, o resultado é esse, a gente está avançando, está surtindo efeito sim, claro que são medidas, quanto maior a austeridade das medidas, a gente se sensibiliza, mas acho que vida não tem preço, a gente não pode questionar uma situação dessa, a gente entende que a economia é muito importante, por isso que a gente fez de tudo para dar o menor impacto possível nos comércios aqui da cidade, que o comércio é o que move aqui as nossas receitas aqui no município,
mas sem negligenciar a importância da vida. Então a gente sempre tivemos desde o início, o prefeito sempre colocou em suas publicações qual seria o norte desse enfrentamento, que é preservar a vida, que é salvar vidas, e se tivesse que fazer alguma medida austera, como foi feito, a gente tomaria a decisão. Então foi tomado e está surtindo um efeito positivo, sim, graças a Deus, que espero que assim continue. Secretário, eu sei que não é da sua pasta, mas pós-pandemia, né, a prefeitura estuda medidas para trabalhar a economia do município? Como que tem sido feito isso? Se o senhor tem alguma informação, o senhor pode dizer alguma coisa a respeito disso? Porque aqui a um tempo a economia vai precisar ser reativada. E qual é o planejamento da prefeitura? O senhor pode falar a respeito? Não tenha dúvida. Como eu falei, a gente está muito sensível a isso. O planejamento que foi apresentado ao prefeito, ele obviamente citou, aparou algumas arestas ali, está sendo, digamos, formatado para poder alinhar com o judiciário, para que a gente não tenha um problema como teve em Caxias. E o planejamento ele é muito consciente, assim, ele prevê uma cautela do início ao fim. Um exemplo, não tenha dúvidas que toda a sinalização e toda etapa a ser flexibilizada, todo o setor comercial a ser reaberto, ela segue criteriosamente, tá, as condições de leitos, as condições de atendimento de saúde, as condições do declínio da curva, tá, de acordo com os percentuais das faixas que o município vai se encontrar. Caso tenha um aumento, um crescimento do contágio, um crescimento de óbitos, um crescimento de demanda sobre a enfermaria, sobre os leitos, uma redução da disponibilidade de leitos, esse planejamento prevê que que o comércio retroaja, né, para o fechamento novamente. Então, todo esse planejamento já foi conversado com alguns setores, alguns representantes do setor comercial, para que não tenha dúvida, para que as coisas possam, de fato, ter um alinhamento, ter uma conversa única, ter uma transparência, que é só assim que a gente vai conseguir, de certa forma, ter um avanço consciente. Então, só para resumir, tá? A gente pensa assim, o momento está chegando, mas tudo será feito de forma consciente, preservando ali o maior patrimônio que é a vida. A gente sabe da distância, né, de Nova Iguaçu, às vezes do centro, um bairro como Tinguá, e aí os comércios não essenciais que precisam ainda estar fechados, né? Como que está sendo feita essa fiscalização? Não tenha dúvida que, particularmente, acho que é o maior desafio que eu estou passando, e toda a equipe também. Mas a gente, assim, eu já falei algumas vezes, é importante colocar que sempre o que foi pedido é que as pessoas fizessem um isolamento social, não isolamento de sua consciência, tá? Infelizmente, muitas denúncias que a gente acabou recebendo são denúncias de aglomerações por festas, por churrascos, por, enfim, outras coisas que são, neste momento, banais, tá? Então, são ações que acabam demonstrando a banalização da vida, tá? E essa falta de respeito, ela acaba incorrendo num problema de segurança. Então, a gente teve que mover as nossas equipes, né, por todos os 4 cantos da cidade, todas as URGs da cidade, todas as 9 URGs da cidade. Então, enfim, está sendo uma temporada muito complicada. Para você ter noção, todos os nossos agentes trabalham. Assim, a escala, não existe mais escala, são todos os dias, tá? Mas estão determinados, estão com sangue nos olhos ali, estão fazendo o melhor para poder a gente contribuir e ajudar a outra ponta do enfrentamento, que é a saúde, né? São 2 polos, a prevenção, né, a conscientização, e a saúde ali naquele pragmatismo de salvar vidas, que também Deus o livre guarde, é uma luta incansável. Então é uma dificuldade sim, a gente continua pedindo, mesmo com a flexibilização
acontecendo nos comércios, que tem que acontecer, uma hora não tem jeito, né? A gente precisa oxigenar, mas, como eu falei, de forma consciente, mesmo com a flexibilização, as pessoas têm que ter noção da real necessidade de sair de casa. A gente não pode cometer o erro de liberou, então eu vou. Não é. A gente sabe que muitas regiões têm um índice de aglomeração maior de forma aleatória. As pessoas não saem para cumprir uma necessidade. Elas saem, enfim, como eu falei, de forma aleatória, sem motivo, por motivos torpes. Então, assim, esse é um trabalho que a gente tem que se debruçar para conscientizar. A população ela tem que ser viva nisso. Não é só imputar a responsabilidade no setor público, isso é uma guerra de todos nós. Então, a gente ainda vai continuar durante muito tempo levantando esse tema para que não, enfim, de forma alguma, a gente corra ali o risco de ter um outro surto, um aumento dos índices que a gente já sentiu, que estamos sentindo na pele da dificuldade e os problemas que incorrem nisso tudo. Secretário, o senhor anda pelas ruas e qual é a resposta, qual é o retorno que o senhor tem da população com relação às lojas estarem fechadas? As pessoas, né, o povo tem apoiado essas medidas? Então, na realidade, não teve muita... pelo incrível que pareça, as pessoas têm a necessidade, tá? E como eu falei que fica entre a cruz e a espada, porque ninguém ali, né, digamos, está querendo infringir a lei vamos dizer, por um motivo marginal, não é isso. A gente tem esse entendimento, é por necessidade, por subsistência no momento, né? Só que todas as vezes, vamos colocar, majoritariamente, as abordagens, elas foram feitas e as pessoas, os comerciantes, né, enfim, eles tiveram essa consciência. Só que aquela situação, a gente às vezes tem que embargar, às vezes tem que multar, mas até então o nível de conflito direto, assim, hoje se você me perguntar se houve um conflito muito grande, eu não vou saber responder, porque não me vem à memória. Isso significa que não teve muito atrito. O que mais tem, e também, claro, que é uma demonstração óbvia que do trato, a abordagem dos nossos agentes, tá? Isso eu sempre fiz muita questão, que a gente está lidando com o ser humano, com pessoas que vivem numa incerteza danada, então todo esse trato fino com a sociedade, toda essa abordagem de maneira respeitosa, deu um resultado, mesmo a gente tendo que aplicar a lei, embargar um estabelecimento comercial ou bater palma para poder chamar o morador para pedir para que ele reduzisse seu som, para que ele disseminasse ali, ou melhor, para que ele dissipasse a aglomeração de sua casa, uma festa que não era cabível no momento. Então a gente foi bem recebido sim. Então, graças a Deus, não tivemos conflitos de uma maneira assim, que eu possa enaltecer aqui algum número que impactasse nisso, não. Igor Porto, muito obrigado pela sua participação. Nós agradecemos que o senhor prontamente nos atendeu. Eu gostaria que o senhor despedisse do pessoal que está nos assistindo nesse momento. Cristiano, pelo espaço aqui, eu sempre digo que o espaço nas mídias, enfim, na imprensa é importante para a gente divulgar as ações, as verdadeiras ações públicas. É um momento de transparência, um momento que a gente pode, de forma mais descontraída, conversar sobre as ações. Hoje, no caso, a ação da Secretaria de Segurança. Graças a Deus, em toda essa loucura, nós tivemos pontos de êxito. Conseguimos aí, a nossa maior agência da Caixa Econômica é aqui no município de Nova Iguaçu. Conseguimos levar mais dignidade para as pessoas. Foi noticiado ali um processo de planejamento bacana que vai começar de novo agora, mantendo o distanciamento, mantendo ali um respeito, melhorando um pouco mais o cenário daquelas pessoas que vão ali buscar o seu auxílio emergencial. Então, enfim, qualquer ação, da menor até a maior, até a ação de maior impacto, é gratificante para a gente quando a gente enxerga na ponta essa entrega, né?
Eu sempre falo que política pública não pode fazer com intenção. Política pública tem que fazer além da intenção, mas prioritariamente com a eficiência, tem que ser efetivo. Então, quando a gente efetiva uma ação, é uma alegria muito grande. Então, eu só peço que cada mais a população possa nos ajudar, ser parceira disso tudo, criticar quando tem que criticar. Eu acho que não digo elogio, mas quando eu falo ser parceira, não é elogiar, ser parceira é divulgar o trabalho, porque quanto a política pública funciona, tem que ser divulgada. A gente a gente tem uma mania como ser humano de nos reunir para criticar, para falar mal às vezes, né? Então a gente também tem que aproveitar esses momentos de reuniões para poder falar o que está sendo feito de forma efetiva, de forma boa, para que isso sirva de exemplo, né? Aquilo que a gente aprende que eu aprendi no Exército a palavra ela convence, mas o que arrasta de fato é o exemplo. Então a gente tem que dar os bons exemplos para conseguir retomar cada vez mais a confiança e como aqui é um cargo nomeado, é um cargo dentro da política e o que a sociedade outorgou ali de a maior confiança ao prefeito e que ele também confiou na gente aqui, a gente tem que entregar. Tá? Então agradeço a todos, agradeço a minha equipe, agradeço a prefeitura, agradeço principalmente aos nossos concidadãos ali que estão dando apoio assim, absurdo para as nossas ações. Tá? Então, mais uma vez, Cristiano, obrigado. Obrigado à Rede Baixada de Notícias, programa Papo Reto. Estou aqui à disposição. Tá? O que precisar, estou aí. Muito obrigado. Boa noite. Então é isso. Chegamos ao fim de mais um programa Papo Reto aqui na Rede Baixada de Notícias. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita esse momento, né? Não saia sem antes se inscrever. Se não curtiu, aproveita e curta também. Nas outras mídias sociais, @Rede Baixada de Notícias, no nosso site redebaixadadenoticias.com.br e até a próxima. Um próximo Papo Reto com certeza vai ser muito bom, tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem todos conosco.